Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Timóteo, capítulo 4, seguindo. Com as palavras de fé e a boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas de ovelhas caducas, exercitam-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida, que agora é da que há de ser fiel a esta palavra e digna inteira aceitação. Ora, é para que esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordene e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis das palavras, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, qual foi concedido mediante profecia, com a imposição da mão do presbitério. Medita essas coisas, nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, a doutrina continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás todo a ti mesmo como teus ouvintes. Deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como a pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Das viúvas, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, a recompensar o teu progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e preserva em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, nem negado a fé, é pior do que descrente. Não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés, o santo socorrido à tribulação, se viveu na prática zelosa de toda obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianos contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o próprio compromisso. Além do mais, aprendem também a viver coisas andando de casa em casa, e não somente ansiosa, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviam seguindo a Satanás. Sem alguma crente tem viúva, sua família socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer e as que não verdadeiramente viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos devem ser consideradas merecedoras de
dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus e anjos eleitos e guardas esses conselhos. Sem preservação, nada fazemos com parcialidade a ninguém. Imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho. Por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Dos senhores e servos, todos os servos que estão debaixo de junco consideram dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não tratem com despeito, porque o irmão pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha o seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e com contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamação, sujeito a suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande é a fonte de lucro, é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, o que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Apelo para Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes que segue a justiça, a piedade, a fé, amor, constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da tua vida eterna, para também que foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo, que diante do Pôncio Pilato fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a sua época determinada há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Acerca dos ricos, exorta os ricos
do presente século, que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na insustentabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. O conselho final e bênção apostólica. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, enviando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Timóteo, segundo o Espírito iniciando, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, parte de Deus Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ação de graça, dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti, das minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas e sou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lorde, em tua mãe, Eunice, e eu certo de que também em ti. A prática e o zelo da firmeza, a fidelidade